Pessoal, nós vamos começar. Nós vamos terminar 1h, alright? Aí eu quero começar mostrando para vocês algumas imagens, uns vídeos, tá? Primeiro eu quero mostrar um pequeno vídeo institucional para vocês verem um pouquinho da nossa realidade lá em São José. Pode soltar o vídeo institucional. Ou vai dar? Isso é gravado lá na colina, nossa igreja sede. Nós estamos numa campanha colocando igreja, uma família para pertencer, porque nós queremos tirar um estigma. Quando você encontra uma pessoa e fala assim, o que instintivamente as pessoas viram e falam? Qual igreja você frequenta? E isso entra na cabeça das pessoas, que igreja é um lugar para frequentar. Não, eu frequento restaurante, eu frequento shopping, eu frequento escola. Igreja não é isso. Igreja é uma família, para você pertencer. Então, o nosso mote agora é esse. Um lugar, uma família para pertencer, para tirar esse negócio, porque frequentar não gera compromisso, não gera comprometimento. Então, essa é a ideia. Uma coisa muito forte, no Brasil, tem tido, e aqui nos Estados Unidos tem mais ainda do que no Brasil, pessoas televangelistas, pregadores, que ficam usando o púlpito para bater, para brigar, e aí, em vez de pregar o evangelho, se tornam conhecidos como pregadores de intolerância, de brigar, de bater. E isso não ganha ninguém para Jesus, gente. Isso só ganha aversão, não é verdade? Então, a gente colocou bem forte o seguinte, a igreja ela é contrária ao casamento homossexual. Só que, se você ficar falando isso, não é só para questão civil, não. A coitada da mãe que está ali orando para tirar o seu filho de lá, é filho dela. Você não pode esquecer que é filho dela. E se você falar, você pega o coração dela. Você ofende ela. Ela não quer o filho dela lá. Ela não quer a filha dela lá. Mas é filho, não vai deixar de ser filho porque virou homossexual. Aí você fere o coração dessa mãe, desse pai, desse tio, dessa avó. Correto? Então, se a igreja acredita no casamento monogâmico, no casamento entre homem e mulher, ela tem que promover isso. Olha o que aconteceu. Fizemos um culto de renovação de votos em São José. E nasceu porque em janeiro eu fiz bodas de prata com Leila. E foi o que a gente fez. Eu casei numa época ruim, que é janeiro. Janeiro no Brasil é mais... O pessoal viaja de férias e tal. A gente nem achou que ia ter tanta repercussão. E foi uma cerimônia lindíssima, a igreja veio, foi muito bonito. E nessa cerimônia, Deus falou assim, vamos repartir isso com a igreja. Vamos fazer uma grande celebração de renovação de votos para a igreja. Gente, cobramos uma inscrição baratinha só para poder ter casamento mesmo, né? Ter bolo e guaraná para todo mundo polindo as alianças, distribuir bem casado na saída. Cobrou R$20, né? $7 aí. 1.260 casais da igreja se inscreveram. Tivemos 3.000 e poucas pessoas. Então, eu vou mostrar isso agora. O que aconteceu? A gente passou na região e passou no estado. Foi para o Bom Dia São Paulo da Globo. O que acabou acontecendo? Nós não precisamos pregar contra o casamento homossexual. Nós pregamos a favor do casamento heterossexual monogâmico. E a rejeição foi zero.
Pelo contrário. Então, se eu sou a favor de algo, eu tenho que promover o que eu acredito e não ficar batendo no que eu não acredito, porque o que vai acontecer? Vai gerar antipatia e vai ferir pessoas. Porque, gente, nós estamos num mundo hedonista. Tudo que está por aí, gente, está predito por Jesus, pela Bíblia. Gente, se o mundo melhorar, nós vamos ter um mundo melhor e uma Bíblia mentirosa. Ué? Então, nós temos que ir pelo amor e pela fé e esperança. Veja o que aconteceu. Olha essa matéria. No altar, 1.200 casais renovaram os votos de casamento ontem à noite em São José dos Campos. Promessas de paciência, isso é importante. Respeito também é bom. E muito amor, é claro, Essas promessas foram renovadas por casais jovens e até por muitos com mais de 50 anos juntos. Homens de terno, mulheres de longo e até de vestido de noiva. O traje é de gala porque a ocasião é importante. Esses casais vão renovar os votos que fizeram lá atrás quando decidiram se unir. No caso de Dona Neide, de seu Salvador, muito tempo atrás, 58 anos. Dessa união vieram 7 filhos e 10 netos. Muita história, dificuldades e que superamos juntos. Se não fosse essa união, essa coragem, essa mútua, nós não teríamos passado. Como chegar a 58? Olha, com muita fé, em primeiro lugar, com Deus no coração, ter amor, ter paciência. Eunice e Fernando também conhecem o segredo de um casamento feliz. Estão juntos há 50 anos. Amor, amor, muito amor. E Jesus no coração também. Jesus. E tem que demonstrar todo dia, né? Tem, todo dia. Sim, todo não é só dia. de vez em quando, porque senão esfria. A iniciativa de promover a renovação de votos foi da igreja da cidade e 1.200 casais decidiram participar. E de tempo em tempo a gente precisa se lembrar de alguns compromissos e trazer à memória aquilo que trouxe paixão para o nosso coração, né? E também para nos lembrar daquilo que Deus tem feito sobre a nossa vida. E os casais puderam reafirmar o amor e o respeito. A gente está aqui hoje realmente para fortalecer, né? Para ratificar essa união nossa, essa nossa aliança diante de Deus. É isso aí. Né? E uma repercussão fantástica. Vamos lá, gente. Agentes de reconciliação. Depois, no final, coloque depois dessa palavra, separa as fotos lá da colina, que aí eu vou encerrar com elas e a gente encerra. São 12:10. Peço aí um pouquinho mais da sua benevolência. Né? Estou falando chique. João 3, de 1 a 36. Só quem está com pouco tempo, eu não vou ler o texto. Só queria que você abrisse, deixasse aberto aí, então. Como alguns falam, deixa abrido. Né? Dá certo também, né? Nós, como igreja, nós temos que estar sempre trazendo à memória que há um tempo que nos separa muito grande entre os dias de Jesus, fisicamente falando, e os tempos de hoje. São 2000 anos. Parece que, às vezes, a gente, quando pensa em igreja, tem uma visão muito ingênua de achar que foi tudo igual. Não, gente, isso aqui que nós estamos vendo, isso aqui, isso aqui, as cadeiras, esse jeitinho de ser... São 2000 anos de cristianismo, mas isso que vocês estão aí tem 50 anos. Esse jeito de ser aqui, essa coisa aí, é muito recente. A gente está em igreja contemporânea, isso é coisa muito pouco. Vamos falar de denominação. A denominação mais antiga tem 400 anos, gente. O que é isso perto de 2000 anos? Reforma tem 500 anos. A igreja institucional não tem 2000 anos. A igreja institucional tem 1.600 anos. Nós temos 400 anos de cristianismo que não tem instituição. Era um movimento. E, às vezes, é tão triste quando parece um negócio meio até irracional, gente. Irracional. A gente tem atitudes irracionais, às vezes pueris, de achar que a coisa sempre foi assim. Não, a maior parte da história do cristianismo é diferente do que nós temos hoje. Se você gosta ou não, eu preciso te dizer isso.
período denominacional está acabando. Está acabando. Está acabando. Ele durou muito tempo, foi usado por Deus durante muito tempo, mas ele agora está indo para o seu final. Por quê? As denominações se estatizaram. Elas ficaram pesadas demais. É armadura de Saul tentando vestir pequenos Davis. Aí você pega, às vezes, um pastor novo, cheio de gás, cheio de vontade, chega lá e despeja uma armadura de Saul em cima dele. A gente tem que fazer como Davi. Serve para mim não. Isso aqui fica pesado demais. Eu sou pastor, eu preciso de uma funda de 5 pedrinhas, porque eu sou pastor. O meu negócio é agilidade. E aí eu encontro nesse texto, que é a conversão de Nicodemos, agente de reconciliação. Nós vamos pensar aqui em contextualização. E de que, como igreja, nós somos agentes de reconciliação entre o homem, que está distante de Deus, com o Criador. Então, a igreja está nesse ato aí. O homem sem Jesus e Jesus. E aí entra a igreja, entra a nossa função. Mas deixa aberto em João 3, de 1 a 36, e leia comigo 2 Coríntios 5, 18 a 19, que está aí no multimídia. Vamos lá, todos juntos. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Gente, está tudo aí. Não é para considerar o pecado, o paganismo, a homossexualidade, a idolatria. O foco é Jesus. Olha bem, gente, Paulo coloca a coisa muito no lugar. A igreja fez o contrário. Ela esqueceu de focar em Jesus e focou no pecado, no pecador, no homem. Por isso tem exclusão, por isso tem igreja intolerante, por isso tem igreja estática. Porque ela deixou de focar em Jesus. Jesus é o centro. Jesus é a reconciliação. Jesus é a vida. Então a igreja tem que tirar os olhos da estrutura e colocar os olhos em Jesus. E aí vamos ao texto. Vivemos num mundo complexo e dividido. E isso não tende a diminuir, tende a crescer. E o evangelho é a única ponte. Então nós temos que pegar o que une, não o que separa. Religião, separa. Para. A igreja tem uma capacidade extraordinária de dividir. Por quê? Porque ela foca na estrutura. Uma outra coisa, da mesma maneira que eu dei o exemplo com relação à forma de orar, que inconscientemente a gente fazia da forma religiosa, nós, de origem de igreja histórica, dá um outro exemplo. Sessão. Igual o pastor Fausto Aguiar Vasconcelos, ex-presidente da convenção, ele diz que convenção é um problema porque você se reúne, aí você fala assim, agora é a hora das entidades se manifestarem. Aí elas se manifestam. E aí depois a gente reclama das consequências. Né? Então, onde está na Bíblia? Me mostra na Bíblia um lugar onde você tem que se reunir para fazer sessão. Você vai dizer, não tem, pastor. Ok. Mas a gente tem que se reunir. Por quê? Porque a igreja é uma organização. Então, gente, já que não está na Bíblia, a gente não faz isso porque é bíblico, ok? Beleza. Mas a gente é uma organização jurídica, tem CNPJ, tem que fazer declaração de imposto. O fisco está de olho, você pode processar e ser processado, você tem que responder às leis, ok? Por que nós fazíamos isso todo mês? Por tradição, por religião. Porque a lei brasileira pede uma vez por ano. Para mim foi simples. Levei a igreja. Gente, nós fazemos isso porque é bíblico ou porque é humanamente necessário? Porque se for bíblico, a Bíblia vai dizer como. Correto? Por exemplo, nós tomamos ceia. Isso é porque o Estado diz ou porque Deus e Jesus manda fazer? A Bíblia diz. Então, como é que a Bíblia diz para fazer?
pão, vinho, reunir em seu nome. Então, a gente faz do jeito que a Bíblia diz. Por quê? Porque é um assunto bíblico. Sessão não é assunto bíblico, então eu tenho que fazer do jeito que o Estado diz. E o Estado diz para fazer uma vez por ano. Ué, então vou fazer uma vez por ano. Então nós pegamos uma vez por ano, antes do ano fiscal. Então a gente vê. Vamos fazer a aprovação do relatório do ano seguinte, do orçamento do ano seguinte. Então a gente apresenta o orçamento do ano seguinte. Nós aprovamos o relatório do ano posterior, vigente, nós homologamos o movimento de membros juridicamente e o pastor dá o seu relatório. Pronto, porque é o assunto. Agora, e se precisar fazer uma extra? Ok, aí sim nós vamos fazer uma extra, porque tem uma assembleia extraordinária. Agora, a gente fazer sessão, assembleia todo mês, eu estou arrumando para gerar divisão. Eu estou fazendo um instrumento de divisão. Se eu não faço porque é bíblico, eu faço porque o Estado manda, e o Estado manda fazer uma vez por ano, para que eu vou fazer todo mês? Você pode ter uma reunião de liderança, você pode ter uma reunião gostosa, onde você pode discutir ministério. Por exemplo, ata. Para que ata? Ata, você olha para trás. Planejamento, você olha para frente. Por isso que na Bíblia está escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Não é Atas dos Apóstolos. Não é? Por quê? A gente começa a ficar preso a leis. A gente cria coisas que nos prendem a nós mesmos. Então, o que faz? Aí sim, como você falou. Então, o que a gente faz? Não faz... A gente tem que tomar cuidado até com esse título, sabe por quê? Culto administrativo, o culto é a Deus. É a Deus. Então não é culto. Não é culto. Se você faz culto, por exemplo, vocês usam aqui uma expressão em inglês que é ótima, que a gente não usa no Brasil, e é excelente. O service. Ok? Porque o service é para servir as pessoas. Não é para servir a Deus. Dentro do service tem adoração. A worship é para Deus. Mas quanta coisa dentro da igreja, no momento do service, não é para Deus. É para as pessoas. Por exemplo, a recepção é para quem? Para as pessoas. O serviço de som é para quem? Para as pessoas. A pregação é para quem? Eu nunca tive pretensão de pregar para Deus, né? Você já teve, Ralf? Eu não, a gente prega para as pessoas. Só tem duas coisas dentro do service que é para Deus. É o louvor e a oração, que ambos é adoração. Você não lê Bíblia para Deus, você não prega para Deus, você não faz comunicação para Deus. Então é service. E o service precisa ser avaliado, porque ele pode estar bom, ele pode estar ruim. Eu não avalio a minha, eu não avalio a adoração dos outros, eu avalio a minha. Então, o que eu posso ter? Entre esses serviços, eu posso ter e devo ter reuniões, encontros de liderança, que vai discutir, avaliar, propor coisas do dia a dia da igreja, mas não precisa ser culto administrativo, não precisa ser assembleia. É uma reunião de equipe ministerial. E que, gente, o povo em si não está interessado. Porque ele parta do pressuposto que o pastor e a sua equipe de liderança ali vai discutir isso para mim. Eles querem chegar na igreja e encontrar a igreja bem iluminada e limpa, mas eles não querem discutir sobre como que você vai iluminar e limpar a igreja. Porque o povo já tem muito pouco tempo. Gente, eu sou réu, confesso, quantas vezes eu bati na igreja, vocês têm que ficar na assembleia. Gente, o povo está delegando isso para quem é levita na igreja, quem está lá de tempo integral. Esse já tem pouco tempo para vir. Ainda tem que perder tempo com coisa que alguém tinha que fazer, que está lá full time para fazer. Não é? Agora, sabe qual é o problema? É um maldito eu. Eu tenho que fazer. Aí não é o eu.
quando às vezes algumas pessoas ficam muito do eu, pastor, eu digo que sim, gente, nós temos 3 elementos na nossa celebração, no nosso culto, que fala de morte. E a gente continua muito vivo. Cruz fala de quê? Morte. Batistério fala de quê? Ceia fala de quê? E tem muito líder de igreja que está vivo demais. Está vivo demais. Ele tem que voltar para a cruz, para o batistério e para a ceia. É menos o homem e mais o Senhor. Vamos lá. Então, a igreja tem uma capacidade extraordinária de dividir, porque ela vai por coisas, mas ela precisa ir para o evangelho, porque o evangelho não divide, o evangelho une. Para você ser um agente de reconciliação nesse mundo, como Jesus foi, segundo João 3, e a sua Bíblia está aberta, primeiro, entenda a cultura das pessoas que você deseja se conectar. Tem que entender a cultura. Veja aí o texto que está aberto na sua Bíblia. Nicodemos, o que ele fez? Leia comigo. Ele veio ter com Jesus de noite. Gente, Jesus podia ter falado assim, ô Nicodemos, eu estou aqui o dia inteiro disponível. O dia inteiro eu vou na casa das pessoas, eu ando na rua. Você pode deixar eu dormir, Nicodemos? Você não sabe, mas eu sou Deus homem. Eu também tenho sono, Nicodemos. Amanhã você vem aqui que eu converso com você. Jesus entendeu que para ele não era uma boa hora, mas para Nicodemo era a melhor hora. Porque ele não podia vir de dia. Ele era membro do Sinédrio. Ele não podia passar pelas ruas de Jerusalém e ir procurar Jesus. Então ele foi ter com Jesus de noite. Era uma hora ruim para Jesus, mas era uma hora boa para Nicodemos. Então Jesus entendeu o contexto de Nicodemos. A igreja tem que entender o contexto do homem sem Cristo. E ela tem que se adaptar a isso. E não ela esperar que o mundo se adapte ao contexto dela. Quer ver uma coisa doida? Nós, escola bíblica dominical. Eu já fui numa igreja que tinha aula sábado à noite e chamava, Ralph, escola bíblica dominical. Sábado à noite. Doideira! Sábado à noite. Gente, mas era a religiosidade. Se é, sabe, já deixou de ser dominical. E, gente, qual é o problema dela ser? Ela tem que ser escola, ela tem que ser bíblica. Agora, se ela é sabadal, dominical, não importa, o segundo não. E aí, a primeira transição que eu fiz, eu tirei esse D de dominical. Eu coloquei escola bíblica discipuladora. Eu tirei o D de dominical para discipuladora. Já foi uma revolução. Só que aí depois a gente acabou fazendo a transição para pequeno grupo e depois para célula. Olha só, gente, tinha um contexto na vida de Nicodemos. Deixa eu dizer alguma coisa sobre Nicodemos. Ele era rico, religioso, importante e influente. Jesus abre uma exceção. Às vezes vem uns... Não, o pastor tem que tratar todo mundo igual. Não, com relação à acepção de pessoas, sim. Mas a entender o contexto, ele tem que saber que as pessoas têm momentos diferentes, situações diferentes. Às vezes ele tem que fazer coisas diferentes para alcançar todo tipo de pessoas. Não adianta. A realidade de uma pessoa pobre, da realidade de uma pessoa rica, ela tem uma cosmovisão diferente. E nós temos que alcançar todos. Mas não dá para esperar que todos vão ter a mesma questão de adaptação. Não tem como. São diferentes. Pessoas assim pensam e vivem de forma diferente. O rico, religioso, importante e influente pensa diferente. Ao receber aquele homem, naquela hora, Jesus nos ensina que temos que fazer coisas diferentes para alcançar todo tipo de pessoas. Sem, com isso, fazer acepção de pessoas. Temos que pensar dentro da cultura das pessoas e transportá-la para o reino de Deus. A chave é, não tem que ser do nosso jeito, mas tem que ser do jeito melhor. O problema é esse, gente. A PIB em New Jersey, a PIB em Nova York, a PIB de São José, as PIBs no Brasil, acostumaram a fazer do seu jeito. A grande questão é, esse é o melhor jeito? O jeito de uma igreja fazer 50 anos do mesmo jeito vai alcançar todo tipo de pessoas hoje? Não! Não vai. Aí, de novo, nós vamos ficar disputando
quem manda nos bancos vazios da igreja. Porque estamos fazendo do nosso jeito. Enquanto que nós temos que pensar qual é o melhor jeito, qual é o jeito mais efetivo, qual é o jeito que alcança mais pessoas. No Brasil tinha uma cultura, aqui não tem muito disso não, tinha no século passado, quando o evangelho foi levado para o Brasil, ter 2 cultos diferentes. Aí uma vez eu fui fazer uma avaliação, 5% das pessoas estavam indo nos 2 cultos, e a gente fazendo 2 cultos diferentes, 2 músicas diferentes, 2 bandas diferentes, 2 pregadores diferentes, 2 sermões diferentes, para 5% das pessoas. Aí nós unificamos, bem mais prático. Jesus entende as pessoas, Jesus entende você, e você tem que estar aberto a entender o não crente. 2. Então, a primeira coisa é entenda a cultura das pessoas que você quer se conectar. Quais são as pessoas que estão fora aqui em New Jersey? Nós temos que pensar como elas. Não é pensar como crente, pensar como não crente. 2, seja uma pessoa simples. Simples. Verso 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A igreja tem que passar por um processo que chama conversão. Tem gente que não se converteu e está dentro da igreja. Coisa mais, para nivelar todo mundo e para todo mundo falar a mesma linguagem da igreja, tem que ser nascido de novo, convertido. Tem muita gente que não é convertido dentro da igreja. Ele veio para a igreja porque o pai veio, porque... E aqui tem o caso de... eu estava se sentindo só, e aí os amigos vieram, acabei vindo. Mas não passou por uma coisa muito simples, fundamental. É a conversão. E a igreja, hoje, mais do que nunca, precisa voltar. Eu tenho feito uma série de mensagens lá em São José que tem alcançado muito e revolucionado. Pregar o evangelho. Parece algo... Mas hoje há uma necessidade tão grande de voltar à cultura do simples e do evangelho. Estou na 3ª série, baseado no evangelho. Fiz no evangelho de João, que virou um livro, Encontros com Jesus, está sendo uma bênção. Fiz o evangelho de Lucas e tinha feito o evangelho original. Então, eu acredito que a gente precisa fazer uma releitura de pregar mais sobre o evangelho, ler mais o evangelho e explorar mais o evangelho. Sofisticou demais. E se for o evangelho é simples. E se for de Jesus, ele é normal, original, ele é para você. Existem igrejas que se tornaram jornais de ontem, porque não trazem mais, como eu falei, boas notícias. Há muitas igrejas que estão, o seguinte, se o século XX voltar, elas estão prontas. Só que, alô, século XX não volta mais. Não volta mais. Jesus é simples, seja como Jesus. A coisa mais antagônica para um pregador do evangelho, para a igreja, é ser irrelevante na sua mensagem. Porque o evangelho é relevante. Não é? Uma igreja irrelevante, um pregador irrelevante, uma mensagem irrelevante, é antagonista ao evangelho. 3, invista tempo na vida das pessoas interessadas. Então, somos agentes de reconciliação. Aí temos que entender a cultura, ser simples, como Jesus foi, e temos que gastar tempo com as pessoas. Verso 4 e 5, perguntou Nicodemos, como pode nascer alguém de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela 2ª vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus deu corda. Aí entra aqui uma coisa. Jesus discipulou Nicodemos. O processo de discipulado, do 1 a 1, é a coisa mais antiga do Evangelho. Mas pensa no negócio que a igreja se afastou ao longo dos anos. A própria EBD, tão celebrada, quase endeusada pela igreja tradicional, ela desprezou o discipulado 1 a 1. Isso aqui que Jesus fez, a EBD passou a não fazer. Por quê? Eu coloco 30 pessoas numa classe, eu entro com uma revista, numa aula de 40 minutos, eu dou uma aula. É errado, biblicamente, dar aula? Não. Só temos que entender que a aula não discipula.
Se nós pegássemos e tivéssemos feito o seguinte, pega esses 30, pega os que são mais velhos na fé e os mais novos, e vamos conectar uns aos outros durante a semana, a gente pode se reunir na semana que vem para juntos termos uma aula sobre o assunto que vamos discipular durante a semana. Porque a aula não discipula. A aula é um treinamento, passa conteúdo. Paulo, antes de se converter como Saulo, ele não entrava nas casas, arrastava os cristãos e matava. Mas ele era mestre da lei, ele era um fariseu, ele participava do sinédrio. Lá não diz, não matarás? Mas ele não foi transformado, porque ele tinha conteúdo, mas não tinha transformação. Tem muita gente dentro da igreja que tem conteúdo, está na cabeça, mas não está no coração, não está na prática, não está no discipulado, porque nunca foi discipulado. Religioso já era religioso. A melhor definição de amor é tempo, o melhor tempo é agora. Se não gastar tempo no discipulado. Então, hoje, na nossa igreja, nós temos 1.400 células, e em todas essas células tem GDP, Grupo de Discipulado Pessoal, que você pode ter no máximo 2. Você não pode ter mais 2, porque senão você não vai dar condições de se encontrar com essas pessoas. E aí é diferente, o discipulado pessoal, ele não tem que ser formal. Você pode fazer isso numa cafeteria, você pode fazer isso no churrasco, você pode fazer isso numa viagem, por exemplo. Você vai viajar, então naquele tempo que você está viajando, você está discipulando, você pode fazer no intervalo da faculdade, no intervalo do trabalho, pode ser na igreja, pode ser fora, pode ser num parque. Não tem dia, não tem hora, não tem tempo. A célula tem, mas o GDP não. Quarto, nunca se satisfaça com uma vida de religiosidade e superficialidade. Verso 10, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Olha só Jesus confrontando. Mas vem cá, você está me procurando, você não sabe o que é intimidade com Deus, você não sabe o que é nascer de novo, você não sabe o que é linguagem espiritual. Gente, isso é um retrato do que aconteceu na igreja evangélica, tradicional. Quase Jesus diz assim, você é membro de uma igreja, você é professor da escola bíblica, você é líder de ministério, você é pastor, e você não sabe o que eu estou falando? A Bíblia é um livro de princípios, e os princípios estão aí. A grande questão é, temos que fazer meia-culpa. Embora tenha João 3, nós temos que admitir que lemos, mas não praticamos esses princípios. Ao invés de buscar um discipulado e uma vida profunda, nós nos contentamos ao longo dos anos com vida de superficialidade religiosa. Que pena, que pena. Nicodemos, você é tão religioso, você estudou e você é até mestre, mas você ainda não sabe o básico, o essencial, você não sabe evangélico, você não sabe beabá. Jesus é real e é profundo, ele não é raso e profundo. 5. Apresente o coração do evangelho original. Entenda isso. Há um coração, verso 15 e 16, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deus tanto amou o mundo. Então, a igreja tem que entender isso, gente. O evangelho é para todo mundo. Nós ficamos altamente seletivos. A igreja, olha para cá. Hoje em dia, Brasil e Estados Unidos, a igreja ela é para crente. Quantas vezes a gente postou um post de internet e a informação que estava lá só pode ser lida por quem é da igreja? Porque a gente fala uma linguagem que é para crente. A gente tem... E aí depois a gente quer que a igreja cresça. Não é? A nossa comunicação é só para crente. Nós pegamos a nossa igreja tem uma house de comunicação, temos uma agência de comunicação, fazemos peças lindíssimas, mas um dia a gente fez uma consultoria com uma empresa não crente e veio uma menina católica dentro da igreja avaliar a nossa comunicação. E ela disse isso. Vocês postam coisas que eu gostaria de ver, mas do jeito que vocês escrevem parece que a gente não pode ver, porque é para vocês. E ela é de uma igreja católica na cidade, assim, bem carismática. E ela disse, quantas vezes eu vi coisas que vocês postaram em que eu fiquei com vontade de vir, mas eu
Olha só. A gente acha que a gente está fazendo certo. A gente acha, porque a nossa cabeça pensa para dentro e não para fora. Tem que ser reavaliado. Agora, às vezes a gente quer fazer reunião para discutir cor do piso e não para avaliar o nosso serviço de domingo, a nossa comunicação, a nossa multimídia, o nosso website, o nosso evangeliquez, o nosso serviço dia a dia. 6, é muito importante para sermos agente de reconciliação. Leve a mensagem de salvação e não de condenação. A pregação, ela não é uma pregação acusativa, tem que. Não pode apontar dedo. Né? Nossa pregação tem que ser boas novas, ser mais casual. Nós estamos evoluindo, mas tem coisas. Então, por exemplo, não ter mais púlpito na igreja. Parece uma coisa simples, mas essa mesinha está comunicando algo. Você ter um banquinho, ora você senta aqui, dá uma olhada mais pessoal para as pessoas. Isso você está. Já tem avanço. O fato de não ter mais bancos. Só o único problema é que isso é lento demais. Está na direção, mas ainda é lenta demais as nossas mudanças. Parece que quando a gente acorda para mudar, tudo bem, que tem igrejas que estão mais lá atrás ainda, aquelas que, se o século XX voltar, elas estão prontas. Mas a gente ainda é muito lento, a gente muda quando já passou muito, a gente já perdeu muito. Então, é necessário vocês sentarem como igreja, como liderança, avaliar o que nós estamos fazendo hoje que é sinal de ontem e começar a mudar isso mais rapidamente. 7, apresente esperança antes do juízo. A igreja tem que ser a comunidade da esperança. No louvor isso tem que estar presente, na pregação isso tem que estar presente. O tempo todo a igreja tem que apresentar perspectiva. O mundo está ruim, mas não adianta chegar e trazer essa mensagem para dentro da igreja. A igreja tem que ser positiva e propositiva. Ela tem que revelar isso no seu culto. Por exemplo, uma expressão antiga que a gente usava, ministro de música, isso é uma coisa horrorosa. Porque a música não muda a vida de ninguém. Então não tem que ser ministro de uma coisa que não leva a lugar nenhum. A música pela música não muda ninguém. O que muda é a adoração. Então nós temos que evoluir também nos termos. Então é ministro de adoração. Para quê? Levar as pessoas a adorarem. Se eu levar as pessoas a cantarem bem na igreja, o que isso vai mudar na vida das pessoas? Nada. Então eu vou parar de ir na igreja. Eu vou num teatro, porque lá pelo menos as pessoas são profissionais. Ok? Eu vou nos shows da Broadway, porque lá as pessoas são pagas para isso, estudam sobre isso, e porque na igreja está cheio de gente que fala assim, gente, eu não canto bem não, mas como é para Deus, vai lá. Não é? Então, a igreja não é lugar de performance, a igreja pode ter performance, porque excelência honra aos céus e abençoa as pessoas. Mas esse não é o número 1. Porque uma pessoa pode ter boa técnica, mas tem um coração péssimo. Aí eu pego muito mal que o camarada vai no show da Broadway, vai num evento de música, e ele lá bate palmas, aplaude, diz, bravo! E o cara está com a vida toda arrebentada, ele nem quer nem saber se o cara é hétero, se é gay, se bate na mulher, não bate. Mas aí ele vai pela performance. Aí ele chega na igreja, a banda hoje não tocou bem. Não gostei. Ué, meu irmão, se você não gostou do louvor, o problema é seu, não era para você. O louvor é para Deus. Não é? Então, esse negócio de dar nota, o pastor hoje pregou 8. A banda foi 7. Ué, então, vai para o show pago, porque lá paga, lá todo mundo vai fazer o que... lá, porque a igreja, Deus age no que eu preciso receber. Lá eu pago porque eu quero receber. Diferente. É igual TV. Você tem o controle na mão, então você seleciona. Você só assiste o que você não gosta, você é besta, idiota. Se você assiste o que não gosta. Porque você tem o controle na mão, então você tem que assistir o que você gosta. Não é?
Agora, na igreja, não. Você tem que já sair de casa, Senhor, eu vou encontrar os meus irmãos. Eu vou ouvir uma palavra. Fala comigo. E, às vezes, vem aquele irmão que não prega tudo aquilo, mas Deus usa ele como um carteiro e me traz uma palavra. Às vezes, sendo do lado de um irmão, às vezes, naquele culto, naquele serviço, Deus escolheu não falar comigo, não é pelo sermão. Às vezes, é ser um irmão que senta do meu lado, bota a mão na minha perna e fala assim: irmão, estou orando por você, Deus me trouxe essa noite o seu nome. E aí já foi a resposta de Deus para a sua vida, o resto tudo é lucro já. Aí na hora da ministração do louvor, vem uma música selecionada, uma canção do céu, que foi selecionada por Deus, que era só para você. E aí você já recebe tudo naquela canção. Mas você já saiu de casa, você se preparou. O problema é que, às vezes, a gente sai de casa e vem para a igreja. Quer ver uma outra coisa? Olha que coisa interessante. A gente foi ensinado pelos nossos que na igreja você tinha que trazer para o culto, tinha que trazer a Bíblia. Por que não um caderno e uma caneta? Só Bíblia. Graças a Deus agora isso está mudando. O pessoal está trazendo, seja eletronicamente ou... Mas eu tenho que ter alguma coisa para anotar. Porque, peraí, se eu vou para a escola, quem vai para a escola sem papel e lápis ou caneta? Ninguém. Porque, olha só na nossa mente religiosa. Eu vou para a escola. Como lá vai ensinar o que eu não sei, eu tenho que ter papel e caneta. Eu tenho que ter algo para anotar, porque vai explicar o que eu não sei. Mas eu vou para a igreja. Na igreja eu já sei. Para que eu preciso anotar alguma coisa? Na igreja o pastor vai pregar, eu vou cantar, eu vou dar a minha oferta. E pronto. Aí eu levo a Bíblia, porque ele vai ler, eu leio junto. Gente, coisa simples. Não fomos ensinados de que na igreja eu vou receber algo que eu não tenho. Deus vai falar comigo, algo que eu preciso. E eu não posso deixar isso na minha memória, porque minha memória é fraca. Aí a gente vem sem expectativa. E a pior coisa é você ir num lugar sem expectativa. Eu vou lá, não vou receber nada mesmo, vou por tradição, vou porque todo mundo vai, porque é domingo, porque é Natal, porque é ação de graça, então eu vou. Não. Deus vai falar comigo, não posso perder o apontamento. Então eu vou ter um papel, vou ter uma caneta, eu tenho um caderno. Meu caderno de ir na igreja. Deus falou, está a Bíblia aqui. Agora o Espírito vai falar, e o Espírito se renova. Então temos que apresentar esperança e não juízo. E aí esse lugar é um lugar perfeito de encontro, um lugar de estar juntos. Então nós temos uma missão a resgatar, gente, como igreja. Como Jesus teve o seu encontro com Nicodemos, um lugar de resgate, de reconciliação de pessoas no mundo. Não vacile, não retroceda, seja agente de reconciliação. Pergunte, a minha igreja está conectando pessoas, está desconectando pessoas? O meu ministério está conectando pessoas ou desconectando pessoas? Seja normal, fique na paz, sem afetação, não conte segredos, nunca exponha pessoas. Igreja é lugar de pertencer, lugar seguro. Se alguém te confidenciou algo, aqui as pessoas têm que se sentir um lugar seguro, um lugar de evangelho, não julgar, não ser pessimista, negativo. A pessoa está dizendo que não dá, não, vai dar sim, um dia de cada vez, cultura do celebrando a recuperação, cultura de perdão, cultura de andar a segunda milha, apresentar esperança o tempo todo. Não se orgulhe de ganhar argumentos e perder pessoas, disse o pastor Rick Warren. Ok? Recebe essa palavra? Então vamos ser agente de reconciliação nesse mundo. Uma igreja que une, não uma igreja que divide. Uma igreja que entrega pães frescos e não pão dormido, pão embolorado. A igreja é Belém. Belém é casa de pão. Só que a gente gosta de pão fresco, pão quente. Tem igreja que é pão bolorento, jornal velho, jornal de ontem, que só tem prédio. Ok? Para concluir nesses 10 minutinhos aí, eu quero mostrar para vocês umas fotos para vocês, e aí a gente fazer algumas perguntas. Pode passar a minha família. Ok.
Nossa colina era assim. Em 2002, nós fizemos a primeira oração lá nesse lugar. Não compramos. Em 2003, oramos também nesse lugar. É um lugar de 210 mil metros quadrados. Cada pastor que ia lá, eu levava para orar lá em cima. E quando foi em 2004, Deus nos deu a bênção de comprar esse lugar. Então, em 2004, compramos. Aí, 2005, continuou assim. 2006, continuou assim. 2007, continuou assim. Quando foi 2008, depois de 4 anos que a gente estava comprando e pagando mensalmente, Deus falou, está na hora de construir. Então, tudo que você vai ver a partir desse slide daqui a pouquinho foi a partir de 2008. De 2004 a 2008, a única coisa que nós fizemos nesse terreno, que era essa campina aí, foi caminhada de oração. Não se colocou um tijolo de 2004 a 2008. Mas em 2008, aí começamos o primeiro edifício, e 2012 a gente se mudou. E hoje nós estamos em 2017. Hoje é assim, pode colocar. Então, esse é o complexo lá que nós chamamos Campus Colina. Então, o primeiro prédio, pode passar o slide, aquele que está lá no fundo. Aquele que está lá no fundo, começamos em 2008, a igreja construiu. Aí, de 2008 até 2012, a gente usou esse lugar como um lugar de espaço de oração, de esporte, no ginásio. Aí, de 2012 a 2016, a gente foi construindo, em 2016 a gente mudou. Pode passar? Então, esse é o auditório principal, esse aí, que nós inauguramos em julho do ano passado, em 2016. Cabe 6 mil pessoas. Está em pleno funcionamento. Antes da gente mudar para aí, a igreja estava com 5 cultos aos domingos. Às 8, às 10, ao meio-dia, às 5 da tarde e às 7 da noite. Agora a gente tem só 2, às 10 e às 18, por causa do tamanho. Pode passar. Esse era o lugar que a gente usava anteriormente. Hoje chama Auditório Comunidade. É isso aí, cabe 2 mil pessoas. Pode passar. Isso é o Ignição. Ignição. Tudo tem um propósito no nome. Por que o ministério é ignição? Porque é ali que começa. Quando você pega um foguete, um carro, você começa no start. E a criança, você tem que acender nela um fogo, uma paixão, para que ela possa voar. Por isso que criança é ignição e depois juventude é leve, né? Voar. Então, são 3 prédios para as crianças. Essa é a livraria. Tem um espaço de Ministério de Esporte, são 22 mil metros quadrados de área. Pode passar. Tem várias modalidades esportivas, tem um ministro de tempo integral. Hoje tem 1.500 pessoas cadastradas. Tem área, tem esporte sintético como esse, tem campo de futebol, tem quadras, tem encimentada e areia. Academia ao ar livre, para passar um sinal que a gente tem que cuidar também do corpo e do espírito. Pode passar, pode passar. Esse é o Batistério Vida Nova, como nós somos batistas, então a gente tem água. Se você é presbiteriano, você pode achar isso um desperdício, mas a gente gosta, tem 100 mil litros d'água. Eu me inspirei lá no Saddleback, mas a gente aumentou um pouquinho. Pode passar, né? Tem batismo todo sábado e todo domingo. Aleluia. Esse batistério tem 3 anos e já desceram as águas aí, mais de 6 mil vidas. A Casa Betel de Oração, a gente deu esse nome por causa do nome bíblico, o lugar que Jacó orou com Deus, e porque foi inspirado na casa de oração lá em Reading. Lá chama Alabastro, e a nossa chama Betel, e ele é todo de vidro, carpetado, aberto 24 horas de oração para as pessoas irem lá orar, um lugar muito especial hoje, e é todo de vidro olhando para a cidade, para a gente orar pela cidade. Colégio Inspira, esse colégio está hoje entre os melhores colégios da cidade, tem 3 anos, tem 650 alunos, colégio por princípio, tem ensino bilíngue. Foi fruto também de uma visão dada por Deus, mas um empresário da igreja deu uma oferta para que a gente pudesse construir. Ele foi todo construído, são quase 3 mil metros quadrados, em 3 pavimentos, todo ele em granito, elevadores, OTs, custou 7 milhões de reais e foi doado por um irmão da igreja. Aleluia. Mas tem uma história, eu ouvi uma vez o pastor Paulo Mazzoni dizendo que ele recebeu uma oferta na construção da central de 1 milhão.
Eu ouvi, eu falei, eu aplico fé, eu creio que um dia vou recebê-la na igreja. E depois que eu falei isso, eu recebi 4 vezes lá na igreja. Amém, mas vai. Isso. Auditório Estações, dentro do auditório principal, pode passar. Auditório Estações para 300 pessoas, esse é um dos estacionamentos. Aí os que ficam mais longe tem um trenzinho que pega as pessoas. Pode passar. Esse é o jardim de oração para orar ao ar livre. Tem a casa de oração e tem o jardim de oração. O Espaço Aliança, que é para as pessoas se casarem. Tem casamento aí quase todos os finais de semana. Pode passar. Aí esse lugar aí, ó, que bonitinho. Pode mostrar aí, ó, como é que fica. Esse aí quem está casando é o pastor de missões, o Felipe. Pode passar. Tem o restaurante Imagine. Esse é em cima do restaurante, é um café. Acontece, nós temos o English Service, todo domingo, às 10 horas da manhã. Tem umas 100, 150 pessoas que participam. Tem o culto de empresários. E durante a semana é café. Funciona muito bem. Auditório Colheita, um dos auditórios da igreja. Aí a gente aconselha os novos decididos. Quando acaba o culto, eles entram para a salinha. Só que, geralmente, essa salinha, em algumas igrejas, é escura, é feia. Então, a gente falou, gente, a gente vai levar o povo não crente que acabou de aceitar Jesus para uma sala. Essa sala tem que ser bonita, né? Pode passar. Ok. Então, um pouquinho, para vocês terem uma ideia, visitem o website igrejadacidade.org.br. Pode me seguir nas redes sociais, porque eu sigo Jesus, não vou botar você em roubada. Porque você sabe, começa a seguir uma pessoa, ela começa só a mostrar o seu corpo, começa, né, só fica mostrando foto de academia. Eu paro de seguir, porque ela não está seguindo Jesus. Senão vai me fazer pecar, não é verdade? Então, eu não vou seguir. Tem gente que parece que, sei lá, né? Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Falta 3 minutinhos. Uma coisa que Deus nos deu, inspirada lá no Danilo, lá da sua irmã, lá, ele vai ser um dos preletores da conferência Inspire, é as casas de paz. Então, esse livrinho aqui, pode passar aí, depois de olhar. Aí, só que eu adaptei o material do Danilo. Eu achei que o material do Danilo era um material assim, muito difícil para um não crente. Então, eu peguei, e o material é muito bom dele, mas eu falei, Danilo, eu vou pegar a sua ideia, você me divide a sua ideia? Ô, Carlitos, isso é de Deus, é bíblico e tal. Eu falei, então... Aí eu me lembrei que o livro, Deus me trouxe, que encaixava muito bem, é o livro Uma Vida com Propósito, os 7 primeiros capítulos. Aí eu pedi autorização à Editora Vida, eles me deram, eu fiz um resumo dele. Então, as nossas casas de paz, a gente usa esse material que é os 7 primeiros capítulos. O que é a casa de paz? Você vai e, na casa de um amigo seu, alguém que você já conhece, você fala assim, olha, eu gostaria de, durante 7 semanas, vir aqui orar com você, orar pela sua família, você continua indo na célula, mas você vai na casa dessa pessoa durante 7 semanas. Agora, você não chega falando assim, ó, a minha igreja está fazendo uma campanha, tem um projeto, e eu quero bater a meta, eu quero, então, a sua casa, você pode deixar eu vir, senão o pastor vai me dar um toco. Não, não é assim. Esquece a igreja, esquece o pastor. Fala assim, ó, eu quero orar pela sua família. Gente, resistência zero. 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 Cara, você vai vir na minha casa 7 semanas orar comigo. Encontros de meia horinha. 15 minutinhos é o estudo rapidinho, oração, e não tem esse negócio de comer, nada disso. Você vai lá, é uma visita. Não é? Só que o que acontece, gente? Todo mundo quer. Aí tem uma regrinha tal, de você só vai chamar a pessoa para ir na igreja depois do 4º encontro, etc. Mas é uma benção. Nós vamos fazer agora, durante os 40 dias de propósito, a 3ª edição do projeto Casa de Paz. E bênção, princípio bíblico, resistência zero. Funciona. E muito simples. Então, se quiserem fazer, pode pegar o material lá, faz, vai ser bênção. Às vezes... Tem o material todo completo para quem faz parte da Rede Inspire. Quero convidar a PIB de Nova York, a PIB de New Jersey. Tem 300 igrejas na Rede Inspire. E eu quero convidar, com saudade desses pastores aqui juntinho comigo, para vocês receberem tudo. Vai nada, tá aceito, está ingresso. Não é seita, não, mas estamos juntos. Agora está mais fácil a rede. Eu vou falar depois uma outra hora. Nós temos os ministérios, um deles é a Rede Inspire.
tudo que a gente faz, todos os sermões, arte, PowerPoint, está tudo lá na Rede Inspire. E agora, esse material aí, a gente tem ele impresso lá em São José. Se vocês quiserem, a gente manda para vocês o PDF, aí vocês imprimem. Só tira o logo da igreja, bota o seu logo e vocês fazem, e vai ser bênção de Deus. Casas de Paz funciona. Ok, gente? Benção? Então, vamos ficar de pé para a gente orar. Pastor Sérgio vem aqui para despedir a gente desse tempo. E à noite, amanhã de manhã, a gente está juntos. Obrigado você que veio. Vamos abençoar a vida do pastor, vamos agradecer esse tempo dele. Estenda as suas mãos sobre ele, abençoa a vida dele. Paizinho, obrigado pelo alimento, obrigado pela palavra, obrigado pelo despertamento, obrigado pelo incômodo, obrigado pela reflexão, mas especialmente obrigado pelo teu Espírito Santo, que habita em nós e que vai movimentando o nosso coração na sua direção. Amém. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por você estar movendo o mundo na mesma direção. Amém. Obrigado porque lá em São José, eles estão vivendo aquilo que a gente está vivendo aqui, aquilo que a gente está buscando aqui, Senhor. Obrigado por eles estarem à frente da gente, para a gente aprender com eles, Senhor. Muito obrigado. Continua dando visão, continua, Senhor Deus, abençoando a vida, a família, continua abençoando, Senhor Deus, o tempo do pastor, continua abençoando as suas finanças, a finança da igreja, continua fazendo prosperar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa os seus contatos, abençoa a sua vida, cuida do seu coração, preserva de todo mal, proteja, Senhor Deus, de toda a cilada do inferno, Senhor, e faça com que esse homem que representa tantas pessoas e conduz tanta gente, possa permanecer em pé, crescendo, evoluindo, prosperando para a sua glória. Abençoa, Senhor Deus, e abençoa a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu vejo você às 7 horas, em nome de Jesus. Obrigado, gente, por virem. Amo vocês. Tchau.